Olá, turma. Sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química. Mais um do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Turminha, espero que vocês estejam aproveitando as nossas aulas, acompanhando direitinho os nossos vídeos e se dedicando aos estudos. Como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer as suas devidas anotações, certo? E aquela figura, aquela equação química, aquele gráfico que chamar a sua atenção, faça o print da tela, passa essas informações para o seu caderno e você vai desenvolver os seus estudos. Show de bola? Bom, estamos em uma série de aulas do terceiro ano do ensino médio, certo? Então, para você, turma do terceirão, que está se dedicando à aprovação no Enem, nos diversos vestibulares que vocês estão se preparando, certo? Vamos estar trabalhando reações orgânicas. Bom, as reações orgânicas é um tópico que cai com muita frequência nos vestibulares e nós já comentamos sobre as reações de substituição e as reações de adição. Substituição é quando a gente, o nome já diz, acontece uma troca de um átomo por um outro átomo ou grupo de átomos. E a adição, as reações de adição, nós vamos ter esse acréscimo. A compostos insaturados, vamos ter um acréscimo de um átomo ou um grupo de átomos. Beleza? Então, reações de substituição e reações de adição. Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar um outro tipo de reação orgânica, as reações de oxidação. Certo? Esse termo você já conhece, você já ouviu falar. Eu tenho certeza que você já compreende o termo oxidação. Beleza? Vamos fazer uma introdução e falar de alguns casos de reações de oxidação e terminar com algumas questões. Beleza? Bom, toda reação que ocorre entre um composto orgânico e o gás oxigênio, né, o O2, é denominada reação de oxidação, devido ao fato de haver um aumento do número de oxidação, o NOx, dos átomos de carbono envolvidos. Então, reações de oxidação são reações com o oxigênio, onde acontece a variação do NOx. Esse NOx, nós vamos comentar mais um pouco, ele corresponde à carga, ou a carga real ou a carga teórica dos elementos, certo? Também podemos dizer que na reação de oxidação existe uma perda de elétrons, certo? Toda vez que houver uma perda de elétrons, nós podemos dizer que está havendo uma reação de oxidação ou o fenômeno da oxidação. Beleza? Então, o NOx corresponde à carga elétrica que um átomo apresentaria se uma ligação fosse rompida. Nessa situação, o átomo de maior eletronegatividade ficaria com os elétrons. Eletronegatividade, esse palavrão, ele representa o quê? Ele significa a capacidade de reter, de puxar os elétrons para si. Então, se a ligação é rompida, com quem vai ficar os elétrons? Com o átomo mais eletronegativo. Então, por exemplo, no caso do CO, monóxido de carbono, o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o carbono. Então, se a ligação for rompida, então os elétrons eles vão para o lado do oxigênio. Então, o oxigênio vai ter uma carga menos 2 e o carbono vai ter uma carga mais 2. No caso do CO2, agora o dióxido de carbono, beleza? O oxigênio, mais uma vez, mais eletronegativo. Vai ficar com os elétrons, carga menos 2. Como são dois oxigênios, o carbono, teoricamente, iria perder 4 elétrons, ficando com a carga mais 4. Então, esse número mais 4, esse número menos 2, é o NOx, é o número de oxidação para cada átomo, para cada elemento. Bom, agora inorgânica. O NOx do carbono ele pode variar de mais 4 a menos 4.
o estado mais oxidado e o estado menos oxidado, dependendo dos elementos aos quais ele estiver ligado. Então, no caso do carbono, né, esse NOx ele é variável. Tem alguns elementos que têm um NOx fixo, os elementos da família 1A, da família 2A, mais 1, mais 2. O oxigênio quase sempre é menos 2. O nitrogênio quase sempre é menos 3. Os halogênios, menos 1. Agora, o carbono, até por estar na família 4A da tabela periódica, ele ser um semimetal, então ele vai ter um NOx variável, dependendo a quem ele estiver ligado. Então eu vou ter um estado pouco oxidado, no caso aqui do metano, o NOx menos 4. Menos 4 quer dizer que a priori ele ficaria com 4 elétrons, os elétrons dos hidrogênios. E vai variar, menos 3, menos 2, menos 1, certo? Mais 2, mais 3, chegando ao estado mais oxidado, que é o estado do mais 4, no caso no dióxido de carbono. Mais 4 quer dizer que, a priori, ele perdeu 4 elétrons. Então, o carbono ele tem essa variação no seu NOx. Então, a gente precisa avaliar com quem esse carbono está ligado. Se é com oxigênio, se é com hidrogênio, tudo bem? Bom, olha só, a oxidação nada mais é do que a perda de elétrons, né? Reação com oxigênio, esse era um conceito bem antigo, né? Reagiu com oxigênio, reação de oxidação. Hoje em dia, o mais correto é falar oxidação, perda de elétrons. Então aqui, do estado do alcano, né? Que seria um estado menos oxidado, certo? Onde aqui o carbono tem um NOx menos 3, menos 4. Aí vai para o álcool, um NOx, principalmente o carbono que tem um grupo hidroxila, menos 1. Aldeído, né? Esse carbono está carbonila, um NOx mais 1. Aí chegando ao caso do ácido carboxílico, né? Ácido carboxílico com NOx mais 3 e o gás carbônico, CO2, que nós já falamos, né? Com NOx mais 4. Então, nesse intervalo aqui, nós temos o aumento da oxidação do carbono. Vale ressaltar que, na química orgânica, a oxidação corresponde normalmente à entrada de oxigênio, né? Ou então à saída de hidrogênio. Se a gente observar no caso do alcano, nós não temos oxigênio. E aí nós vamos para o gás carbônico e para o ácido carboxílico, onde nós temos 2 oxigênios. Então, a entrada de oxigênio vai gerar esse aumento do NOx do átomo de carbono. Primeiro caso de reação de oxidação, ou o primeiro tipo de reação de oxidação, é a combustão. Combustão, sabemos que significa queima. Então, a combustão é a reação de oxidação mais comum que ocorre com qualquer tipo de hidrocarboneto. Hidrocarboneto, o que significa? São os compostos que apresentam apenas carbono e hidrogênio na sua estrutura. Pode ser alcano, alceno, alcino, alcadieno, cicloocano, cicloalceno e aromático, beleza? Então, todo e qualquer hidrocarboneto ele sofre combustão, que é a reação com oxigênio, certo? Queima, né? Pode ser queimado. E essa reação vai produzir gás carbônico e água. Bom, o gás carbônico vai corresponder ao estado mais oxidado. Já citamos algumas vezes ao longo dessa aula. O gás carbônico é o estado mais oxidado do carbono. Vamos lá. O metano, CH4. Aqui o carbono ele vai ter um NOx menos 4, certo? Quando ele sofre essa reação de combustão, olha só o resultado. CO2, carbono ligado a 2 oxigênios. Nesse caso, o carbono ele tem NOx mais 4. É o estado mais oxidado. Então, as reações de combustão elas vão gerar o carbono com o átomo mais oxidado, ou seja, é a situação onde o carbono perde mais elétrons. Então, nós podemos ter a combustão para alcanos, alcenos,
alcinos, né, alcadienos. Então, todo e qualquer hidrocarboneto sofre reação de combustão. Uma outra reação de oxidação, vamos chamar de oxidação branda, porque acontece em um meio reacional, né, não tão drástico, né, mais fácil, mais tranquilo. Então, ocorre com hidrocarbonetos insaturados, ó, hidrocarbonetos insaturados, estão alcenos, alcinos, ok? O elemento oxigênio, geralmente ele é obtido a partir do permanganado de potássio, então vai ser o reagente, aquele que vai interagir com o hidrocarboneto do tipo alceno, do tipo alcino, certo? Em meio neutro ou ligeiramente básico, diluído a frio. Então, são situações mais amenas, por isso, oxidação branda. Nessas condições, o permanganato é o agente oxidante, né, que vai gerar a oxidação no hidrocarboneto. E ele recebe o nome de reativo de Bayer. Tá? Vamos já comentar um pouco sobre ele. A principal aplicação dessa reação, ou desse reativo, consiste na diferenciação, né, de alcenos e cicloalcanos, que são isômeros de cadeia, certo? Pois apenas os alcenos sofrem esse tipo de reação por apresentarem a ligação π. Alcenos e cicloalcanos, eles são isômeros de cadeia, né? Cadeia aberta, cadeia fechada. E aí eles vão apresentar a mesma forma molecular. Então imagina dois recipientes com líquidos, um alceno e um cicloalcano, né? Apenas com a fórmula. Nós não vamos conseguir diferenciar um do outro, quem é um, quem é o outro. Mas usando o reativo de Bayer, ou seja, a oxidação branda, a gente vai conseguir diferenciar um componente do outro. Né? Por exemplo, né, vamos trabalhar com o propeno e o ciclopropano. Ó, o propeno será o nosso alceno, né, o alceno cadeia aberta. O ciclopropano é o hidrocarboneto de cadeia fechada. Né? A principal aplicação dessa reação consiste na diferenciação de alcenos e cicloalcanos, porque no caso o alceno apresenta a ligação π, que vai sofrer a reação de oxidação, e o hidrocarboneto fechado não apresenta ligação π, só ligações sigma, certo? Então o que vai acontecer? Ó? Os ciclanos não reagem com o reagente de Bayer, sendo que a solução vai permanecer na cor violeta. O permanganato, né, quem já manipulou o permanganato sabe que ele tem essa cor de violeta, né, essa cor forte. Então, o reativo de Bayer ele vai permanecer nessa cor. Assim, se quisermos diferenciar, né, uma substância da outra, um alceno de um cicloalcano, basta colocá-la para reagir com o permanganato, com a oxidação do tipo branda. Se formar o precipitado castanho, é um alceno. Se permanecer violeta, ele é um cicloalcano. Né? É o reativo ou reagente de Bayer. Aí eu trouxe aqui essa figura para vocês. Então, esse precipitado aqui, gerando essa cor laranja, marrom para laranja, né? É um precipitado. Então, houve uma mudança de cor. Essa mudança de cor vai caracterizar que a substância que nós tínhamos era um alceno. Se fosse um cicloalcano, no caso o ciclopropano, né, ó, vai permanecer com a mesma cor, a cor não vai mudar. Então, o reativo de Bayer, ou teste de Bayer, nos permite essa diferenciação de um componente do outro. O que ocorre na prática? Né? O que ocorre? O mecanismo dessa reação. Ó, o permanganato ele vai liberar os oxigênios. Esse oxigênio vai atacar o alceno, beleza? Vai formar inicialmente uma estrutura cíclica, chamam de epóxido, tá bom? Uma estrutura cíclica, onde eu tenho em um dos componentes, em uma das extremidades, o átomo de oxigênio. Como esse reativo está diluído, ou seja, eu tenho água nesse meio, então a água vai atacar esse ciclo, certo? Gerando a quebra e a absorção do hidrogênio e do grupo hidroxila, formando, olha só, dois grupos OH.
Então, se a gente partir, olha só, do propeno em um meio reacional brando, nós vamos obter um diálcool, né? Diálcool. Por que diálcool? Porque nós vamos ter duas hidroxilas. Propeno originando o propan 1,2 diol. Beleza? Então, a oxidação branda vai transformar alcenos em diálcools, certo? Nessa situação, olha só, o NOx do carbono vai variar entre -1, 0 ou +1. Né? Esse vai ser o intervalo dos NOx possíveis em uma oxidação branda. Vou sair do alceno e vou chegar em um álcool, beleza? Em um diálcool. Algumas questões para a gente fechar a nossa aula. O formol ou formalina é uma solução aquosa de metanal, utilizada na conservação dos tecidos de animais e cadáveres humanos, para estudos em biologia e medicina, por exemplo. Ele é oxidado a ácido fórmico, segundo a equação abaixo, para evitar que os tecidos animais sofram deterioração, ou seja, a oxidação. Então, o formol, né, ele vai para ácido fórmico, tudo bem? Nessa transformação, o número de oxidação do carbono sofreu uma variação de... Então, quanto vale o NOx antes e depois para o átomo de carbono? Então, vamos lá. No formol, o carbono está ligado a 2 hidrogênios e a 1 oxigênio. O hidrogênio tem um NOx mais 1. O oxigênio, NOx menos 2. A estrutura como um todo, essa região como um todo, deve ser neutra, ou seja, não deve ter carga elétrica. Então, se temos duas cargas positivas, são os hidrogênios, e temos duas cargas negativas, se refere ao átomo de oxigênio, o carbono só pode ser zero. Carga NOx igual a zero. Qualquer outro valor, a gente ia ter ou uma estrutura positiva ou uma estrutura negativa. Então, o NOx aqui é zero. No ácido fórmico, né, o ácido fórmico é o nome comercial para o ácido metanóico, né, um ácido carboxílico. Na verdade, estamos saindo de um aldeído e indo para um ácido carboxílico. Temos agora, olha só, um hidrogênio, nós temos 2 oxigênios ligados ao carbono. Bom, hidrogênio mais 1. O oxigênio, menos 2. Esse grupo OH, ele é menos 1. Então, menos 2 com menos 1, menos 3. Como eu tenho só uma carga positiva, então eu vou precisar de duas cargas positivas, mais 1, mais 2, resultando mais 3, para neutralizar as 3 cargas negativas. Então, aqui o carbono vai ter NOx mais 2. Então, ele tem variação de 0 para mais 2. Resposta correta, a letra D. Mais uma questão. Considere a seguinte sequência, né? Então, nós temos aqui, é um álcool, beleza? Indo para um aldeído e indo para um ácido carboxílico. Show? Os números de oxidação dos átomos de carbono pertencentes aos agrupamentos dos compostos acima são, respectivamente, olha só, OH menos 1, beleza? Então, aqui eu tenho duas cargas positivas. Então, o carbono, para neutralizar essa região, tem que ser menos 1, beleza? Então, o carbono aqui, menos 1. Vamos para o aldeído, menos 2, o hidrogênio, mais 1. Para equilibrar essa região, ou seja, temos a neutralidade, o carbono tem que ser mais 1. Tá? Menos 2, o carbono mais 1, hidrogênio mais 1, mais 2. Equilibra, beleza? Neutraliza. Carbono mais 1. E agora aqui, eu tenho 2 oxigênios, menos 2, só que aqui é menos 1. A hidroxila é menos 1. Então, eu vou ter menos 3 de carga negativa. Então, para neutralizar, eu preciso de 3 cargas positivas. Então, o carbono aqui deve ser mais 3. Mais 3 vai equilibrar, vai neutralizar as 3 cargas negativas. Então, eu tenho menos 1, mais 1, mais 3. Resposta correta, a letra E.
beleza? Oxidação, perda de elétrons. E o carbono vou ter a variação de -4 a +4. Tudo bem? Só o começo, hein? Temos mais. Obrigado e até a próxima.